uma trend que viralizou nas redes sociais mostra homens reagindo à possibilidade de receber um não a um pedido de casamento. O deputado do PSB, Pedro Campos, PSB de Pernambuco, pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue e puna criminalmente os autores dos vídeos que incitam as reações violentas. Vamos entender esse caso com a Bárbara Carvalho, do Rio. Boa tarde para você. Boa tarde, Júlia. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma trend que voltou a viralizar nesse mês das mulheres, ensinando o que os homens supostamente deveriam fazer ao receber um não diante de um pedido de casamento. E aí, eles batem, em bonecos ou no ar mesmo, fingindo ser uma mulher, esfaqueiam, pegam uma arma de fogo e esse seria o comportamento que esses influenciadores estariam divulgando. E essa trend voltou a viralizar, teve mais de 2 milhões de visualização só num post de uma jornalista. E aí o deputado federal Pedro Campos fez esse requerimento para que a Procuradoria-Geral da República ou os órgãos competentes tomem atitudes em relação a isso. Porque o que eles falam é o seguinte, o que esse pedido fala, A adoção de providências destinadas à investigação e à eventual responsabilização criminal pela prática de apologia à violência contra a mulher e por outros ilícitos relacionados a conteúdo veiculado em redes sociais, conforme trend viralizada novamente no mês da mulher de 2026. E aí, eles falam sobre o conteúdo dessa trend em questão, que faz, obviamente, apologia à violência contra a mulher, discurso de ódio contra a mulher e potencial cometimento de outros crimes. E, na sequência disso, pedem que haja providências, A relevância social e institucional do caso recomenda apuração rigorosa e célere, especialmente por se tratar de conteúdo direcionado ao público feminino, veiculado no mês dedicado à luta por seus direitos e por seu potencial de normalizar e estimular comportamentos violentos. Diante do exposto, solicita-se que a Procuradoria-Geral da República avalie a instauração de procedimento próprio ou a adoção das medidas que entender cabíveis com vistas a instaurar inquérito ou procedimento investigatório criminal para apurar essas condutas relacionadas à trend, oficiar também as plataformas em que esses vídeos estão sendo divulgados das redes sociais, como X, Instagram, TikTok, YouTube, para que forneçam informações sobre o alcance das publicações e dados de autoria e medidas administrativas adotadas. Além disso, expedir recomendações a órgãos de segurança pública e entidades de defesa da mulher para o monitoramento e prevenção desse tipo de conteúdo e adotar as providências judiciais cabíveis para a responsabilização dos envolvidos e a remoção definitiva desses conteúdos ilícitos. Além disso, a gente lembra que, nesse momento, tem pelo menos 2 projetos de lei, dois PLs em análise no Senado para criminalizar a misoginia, o discurso de ódio ou aversão às mulheres. Um deles é o PL 896 de 2023, da senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, que defende que a misoginia como uma conduta que manifeste ódio ou aversão às mulheres, baseada na crença que o sexo masculino é superior ao sexo feminino, É uma questão de gênero. Então, o projeto de lei dela quer que esse crime seja equiparado ao racismo. O projeto de lei, portanto, alteraria a lei do racismo para tipificar a misoginia como crime de discriminação e, pelo texto, ficaria da seguinte forma: serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional ou praticados em razão da misoginia. E também teve um projeto de lei que surgiu a partir do portal E-Cidadania, porque qualquer cidadão pode fazer isso, uma ideia legislativa em que também a misoginia poderia se tornar um crime. Então, a gente sabe que esse assunto vem sendo discutido na sociedade e também no Congresso Nacional. E agora, uma trend absolutamente inoportuna, absurda, nesse mês das mulheres, que volta a viralizar. Bom, criminosa até, Porque incita a violência, é crime. E informação que a gente traz para vocês aqui em primeira mão, a Polícia Federal já derrubou essa trend e já abriu um inquérito na Diretoria de Crimes Cibernéticos
para investigar quem está por trás deles, né? Dessa trend dela, na verdade. Bárbara, continua aqui com a gente, vamos conversar com o deputado Pedro Campos. O Otávio está aqui, ele é do PSB de Pernambuco e ele é autor desse pedido de investigação para a Procuradoria-Geral da República. Deputado, boa tarde, obrigada pela sua presença aqui no Mais. Quero te ouvir, então, sobre esse avanço que a PF já, por conta própria, já deu um passo. Boa tarde, Júlia, Otávio, Bárbara, todos que nos acompanham. Muito importante essa atitude da Polícia Federal e nós já solicitamos também, como foi dito na Comissão de Segurança Pública, que a Procuradoria-Geral da República avance com as investigações. Primeiro, porque a conduta desses influenciadores é absolutamente criminosa. É apologia ao crime, à violência contra a mulher. É algo completamente absurdo e criminoso, como foi dito. E também porque nós temos visto no Brasil um crescimento dos crimes contra as mulheres, da violência contra a mulher e do feminicídio. E nós sabemos que esse tipo de crime tem um componente cultural muito forte. De uma cultura onde, no século passado, nós tínhamos a mulher praticamente sendo propriedade do homem. Nós vimos em 1966 o Estatuto da Mulher Casada dar os direitos da mulher tomar algumas decisões sem precisar da autorização do marido. Nós estamos falando de cerca de 60 anos atrás. Então existia essa cultura gerou sim um país que é muito violento contra as mulheres, que sempre foi muito violento contra as mulheres, mas infelizmente esse crescimento recente tem a ver com uma reformulação dessa cultura, que tem ganho espaço nas redes sociais, que tem movimentos nacionais e internacionais, como essa questão do movimento Red Pill, e várias ideologias que fomentam isso. Então, para além da conduta dessas pessoas, é importante a investigação do que essas plataformas e redes sociais estão fazendo para coibir que esse tipo de conteúdo circule nas suas plataformas e impedir que a gente tenha a disseminação desse tipo de ideia que gera comportamentos violentos. Deputado Otávio Guedes, prazer falar com o senhor. Deputado, o senhor falou de um problema secular que vem lá de trás do machismo na sociedade brasileira. O estupro aqui no Rio de Janeiro, que era uma quadrilha, não foi um estupro, é uma quadrilha de estupro, formada por rapazes de 18 anos, bandidos de 18 anos e um menor. E nessa trend aí, nesse trend é o que aparece, né, é o post, é o que é divulgado na rede social. Né? Oi? É um post atrás do outro, não é isso? São jovens também, são jovens. O que você explica a adesão desses jovens que deveriam ter uma outra cabeça a um problema que talvez nossos bisavós pensavam dessa forma, nossos bisavós pensavam dessa forma. O que você atribui rapazes bandidos de 18, 17 anos aderindo a essa ideia secular? O que nós temos visto, e isso vários especialistas falam, eu li recentemente, por exemplo, no Geração Ansiosa, que foi uma base para a construção do ECA Digital, que é de um psicólogo americano, onde a gente tem visto no mundo uma certa crise da masculinidade. O que é que tem acontecido? De maneira justa, de maneira meritória, as mulheres têm cada vez mais ocupado espaços relevantes, espaços de poder, dentro dos veículos de comunicação, dentro da política, dentro de grandes empresas, e os homens estão perdendo um pouco aquele papel que eles julgavam ter de serem os grandes provedores, os grandes protetores da sociedade, os grandes comandantes da sociedade. E nós temos visto uma reação completamente absurda a isso, que é você, digamos assim, atualizar o machismo e o patriarcado para o século XXI de maneira completamente internética, que você tem capacidade de divulgação com um discurso que ecoa nessa juventude e que tem gerado essas ondas de violência de pessoas que deveriam estar conectadas com essa nova sociedade que existe, que foi fruto de muita luta e que, na verdade, estão recuperando algo que ficou no passado, que deveria ficar no passado e que, infelizmente, está sendo renovado e repaginado. Eu acho que isso que a gente tem visto, isso passa, por exemplo, e tem algumas coisas muito objetivas em relação a isso. Nós já vivemos num país onde mais da metade dos lares são providos por mulheres, são as mulheres as principais fontes de renda desses lares, onde as mulheres têm ocupado cada vez mais espaço de poder, e nós precisamos entender que esse é o país que nós queremos viver, de igualdade de direitos, de igualdade de oportunidades, e não querer reinventar
o passado de maneira ainda mais absurda e violenta. Eu, além de trabalhar nesse projeto, eu trabalhei, por exemplo, na ampliação da licença paternidade, que eu fui relator. E uma das coisas que a gente tem incentivado para buscar esses novos significados e esses novos sentidos para a masculinidade é entender que a gente pode ser um homem que cuida, que divide o trabalho de cuidado também com as mulheres, que divide esses espaços de poder, esses espaços de trabalho, esses espaços de proeminência na sociedade também com as mulheres. E isso precisa ser trabalhado com os meninos desde cedo. Tem um ponto aqui para concluir essa resposta que o livro traz e que é muito importante. Eu recentemente estava levando minha filha na escola. Minha filha tem 1 ano e 4 meses. Todas as professoras da minha filha são mulheres, todas as cuidadoras da escola são mulheres, a diretora, a psicóloga. A gente não tem referências de cuidado, de proteção, de ensino por parte dos homens. E a gente precisa garantir que esses meninos tenham referências, para além das que têm em casa, que muitas vezes são ausentes ou são mais referências, para que a gente possa criar homens preparados para esse novo mundo que a gente tem construído e que as mulheres, principalmente, têm construído com sua força e com a sua luta. Deputado, para além da criminalização, né, desses conteúdos criminosos, ofensivos, absurdos, como o Congresso enxerga esse combate à violência à mulher quando a gente está falando de um crescente de violência sempre, né? Começa com um discurso de que não é bem não, e a mulher não tem direito de falar não, e a gente até tem conteúdos sendo viralizados, e aí num bom sentido, por exemplo, de um delegado aqui do Rio de Janeiro dizendo se a mulher foi para casa e em um determinado momento ela resolveu dizer não, aquilo ali não é consentimento, né? Então tem conteúdos que visam esclarecer que não é não a qualquer momento. Mas, diante disso, desse fato de que a criminalização não é suficiente, o que o Congresso tem pensado para além disso, para educar os homens e os meninos dessa nossa sociedade? Eu acredito que nós avançamos muito num consenso em relação a repudiar a violência contra a mulher, a garantir, por exemplo, que nós temos penas severas para essa questão. Então, isso, de certa forma, está consensuado dentro do Congresso. Mas eu acho que o Congresso ainda precisa avançar muito nessa discussão mais ampla, de entender que existe um problema cultural, existe um problema na formação desses meninos e jovens, e existe um problema em diversos discursos que são colocados, que acabam incitando a violência contra a mulher. Eu acho que essa é a grande batalha que nós vamos enfrentar, e essa batalha ainda carece de unidade. Se chegássemos hoje e disséssemos vamos dobrar a pena de feminicídio, vamos dobrar a pena de estupro, tenho certeza que teria unanimidade. Mas se a gente falar de garantir que as redes sociais coíbam a divulgação e a disseminação desse tipo de discurso contra as mulheres, ainda tem muita gente que, no pretexto de defender supostas liberdades, acaba não tendo coragem de enfrentar o problema como ele é. É um problema cultural, é um problema que tem sido potencializado por meio de plataformas que se eximem da responsabilidade de garantir o mínimo de moderação de conteúdo, porque esse tipo de conteúdo, para além de ser um discurso de ódio, é um conteúdo criminoso e tem que ter uma moderação severa. Eu acho que esses são os pontos que nós ainda precisamos avançar no Congresso Nacional. Tá bem, deputado. Aliás, só fazendo um adendo aqui, que o Congresso vai começar a discutir a questão da violência vicária, né? Que eu, particularmente ignorante, não sabia o que significava e a gente ficou sabendo após aquele caso tenebroso de Itumbiara, em Goiás, que é usar terceiros, geralmente os filhos, para cometer uma violência contra a mulher, muitas vezes matando os filhos. E o Congresso está começando a discutir isso para colocar a previsão desse crime no Código Penal. Eu estou sem o retorno. Tá, era um parênteses. Deputado, obrigada. Vou agradecer ele não está ouvindo a gente. Obrigada pela sua participação aqui, mas é isso, gente. O Congresso vai analisar, a Câmara vai analisar e é importante que coloque essa previsão no Código Penal, colocando uma pena, inclusive, que se faça estatística sobre esse tipo de crime. Otávio, Bárbara, já voltamos a falar e o deputado que não está me ouvindo, agradeço. Não, faz na mímica, ó. Eu ouvi o final e agradeço, é um tema muito importante também. E nós precisamos juntar homens e mulheres para lutar contra a violência contra as mulheres, isso é muito importante. Deputado Pedro Campos, a gente ouviu ele aqui porque ele ingressou hoje com um pedido à PGR que investigue
os posts que colocavam dizendo como que os homens têm que reagir ao ouvir um não da mulher, e todos os posts eram com violências, com uso de arma e agressão física às mulheres, e ele pediu a abertura dessa investigação à PGR. E trouxe a informação há pouco que a polícia já abriu um inquérito também para investigar isso. Obrigada, deputado. Até a próxima. Muito obrigado. Bom, ainda sobre esse assunto, gente, esse assunto vinculando violência da mulher, agora especificamente vinculando com gente jovem, homens jovens. Porque ao se entregar na delegacia, Vitor Hugo Simonin, que é aquele acusado de participar do estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos no Rio, ele usava uma camiseta com uma frase que é proferida como um lema de grupos que pregam discursos de violência contra as mulheres. Vamos dar uma olhada no material que a nossa Camila Faraco, editora, preparou para a gente entender o que são esses grupos e o que é esse lema. Vitor Hugo Simonin, de 18 anos, estampava no peito a expressão em inglês regret nothing, que significa não se arrependa de nada em português. Só que a expressão, gente, ela tem um significado, tá? Ela não é nada, ela é associada a grupos da chamada machosfera, que são comunidades online que propagam discursos de ódio e também de subjugação às mulheres, das mulheres. Isso é crime, tá? E Simonin é réu pelo estupro coletivo e investigado por outro crime sexual. Incitar crime, incitar ódio é crime. Incitar o ódio é crime por si só. Ele é filho, esse menino aí, esse rapaz, esse homem, na verdade, né, porque já é maior de idade, de um ex-subsecretário de governança do estado do Rio de Janeiro, exonerado do cargo enquanto o jovem estava foragido. Bom, essa expressão, o que ela significa? Ela aparece em discursos de Andrew Tate, que é um influenciador que prega a dominação masculina e o desprezo por mulheres. E olha só a ficha corrida desse senhor. Ele é réu por estupro, tráfico humano, exploração sexual de menores, estupro de menores. Entre os grupos mais conhecidos dessa filosofia estão os Red Pills, que disseminam ideias machistas com o discurso do chamado despertar para a realidade. Sabe o que é esse despertar para a realidade? É uma referência ao filme Matrix, em que aquela pílula vermelha revela a verdade, né? Os protagonistas lidam com essas pílulas, e a azul mantém o protagonista no mundo da ilusão. Daí que a Red Pill, que é a pílula vermelha, mostra a realidade, e a realidade seria que as mulheres têm que ser subjugadas, que as mulheres não prestam, que tem que ser violento com mulher, que mulher, o homem é que manda na mulher, e todo o pacote aí criminoso que vem nesse tipo de discurso. Bom, um é Red Pills, o outro qual que é? Incels, que é a sigla em inglês para celibatários involuntários, que na prática são os homens que pregam o celibato, que não querem ter relação com mulheres, relação romântica ou sexual, porque não conseguem encontrar as parceiras, porque não tem parceira que presta, entra nesse mesmo pacote odioso. Vamos chamar o Otávio Guedes aqui, Otávio, porque o ódio contra as mulheres ele já existe, a sociedade brasileira já é uma sociedade mega violenta por si só, violenta entre os homens, mais com as mulheres. Tradicionalmente sempre foi assim, estatísticas horrorosas, mas está aumentando. Sempre foi ruim e está ficando pior. E aí o que os analistas dizem, né? Por que está ficando pior? Qual que é a razão? Está vindo mais a público, as pessoas estão tendo mais coragem de delatar, de se expor, de denunciar, as mulheres principalmente? Sim, esse é um elemento que é ponderado, né? Uma variável possível, né? Uma hipótese possível, mas tem outra, que é esse caldo de cultura da internet em que jovens homens bebem, né, dessa cultura e saem por aí colocando ela na prática. E colocar essa cultura na prática é estuprar, é bater, é matar. Então, assim, já são mau caráter e a internet alimenta. A rede social não é culpada. Já é um bando de vagabundo que só expõe, sai do armário por conta da rede social. Mas eles são os bandidos são eles.
Esse é o primeiro ponto. Não é um caso de estupro, é um caso de quadrilha de estupro. Porque eu já falei aqui casos do Rio de Janeiro ou do Brasil inteiro que acabaram em estupro e morte, mas são crimes de ocasião, né? É uma festa, bebedeira, uso de drogas ou não, que é momentâneo, não é premeditado. Isso não, é uma quadrilha que premedita o estupro. Então, são bandidos piores. Aí a camisa dele, só para dar o crédito aqui, parabéns para a repórter Bruna Fante, da Folha. Né? Eu gosto assim, a repórter... Ela que viu a referência, pois ela que entendeu o que era a referência. Eu gosto, assim, de repórter que percebe o que está na cara de todo mundo, mas só ela vê. Então, parabéns a Bruna Fante, foi ela que chamou a atenção para esse. Agora, eu queria dar para mostrar a foto sem close, que eu pedi para essa foto, não me expliquei bem. Dá para mostrar ela sem close? Vai, a gente vai trazer, que nem a gente mostrou antes, que aparece ele com outras pessoas. Ele, e aí eu vou querer, sem querer dar uma de Bruna Fante, mostrar aqui, ó. Quem está prendendo ele, Júlia? Duas mulheres. Duas mulheres, é isso aí. Então, onde é que está? Eles querem ser o macho, né? O macho, subjugar. Cadê a valentia dele? Cadê a valentia desse bandido? A valentia dele, nesse caso, está em usar camiseta, Otávio. Não é sair empurrando a delegada. A valentia dele é pior ainda, porque ali, o que ele ia fazer? Empurrar a delegada? Mas ele não é machão? Ele não pega uma menina... Mas ele tá usando a camiseta, ele tá de certa forma, perpetuando o discurso de ódio que é o crime por si só, não? Ele está justificando o crime dele. Ele está confessando o crime dele. Isso é uma delação premiada, explicando, usando. Mas eu digo assim, não são os valentões que quebram a costela de uma menina de 17 anos, saem rindo no elevador? Cadê? Aí mostra empáfia, mostra que é um bandido mesmo, que não está arrependido. Então, cadeia é pouco. E na cadeia não se perdoa estuprador, tá, Júlia? Na cadeia há um código de ética de bandido, vamos chamar assim, bandido não tem ética, mas existe um código de conduta em que os estupradores, eles são punidos dentro da cadeia, eles têm que ficar em isolamento, então é um crime que nem bandido tolera, ainda mais essa quadrilha que premeditava estupros. E um dos bandidos era filho de um subsecretário de Direitos Humanos, que está indo para a rede social não defender o filho, mas atacar de forma vil quem condena o estupro. O quê? O pai de um deles... O pai dele está fazendo isso? Tá. Está atacando quem está condenando o estupro? Isso, atacando advogado, um dos advogados da menina, uma jornalista que falou sobre estupro. É um perfil associado ao nome dele. Ele está indo, subsecretário ligado à pasta de Direitos Humanos do governo do estado do Rio de Janeiro. É isso, Porque assim, um pai é legítimo ele defender o filho, por mais hediondo que seja o crime. Agora, adotar a postura de defender atacando quem... Porque, veja bem, você defende o seu filho, por mais hediondo que seja o crime, mas você não defende o crime. É uma diferença muito grande. Sem dúvida. E aí você mostra, por isso que eu digo que a rede social, ela é um agravante, ou um detalhe para mim. É bandido mesmo, é bandido que faz isso e alguns comportamentos fazem a gente deduzir que talvez o ambiente familiar até contribua para esse tipo de caráter, forjar um caráter de bandido, que é tudo que a gente não quer quando cria um filho, forjar um caráter bandido nele. O problema da rede social aqui é o alcance, né? Porque eu concordo com você, mau caratismo, criminoso, homem violento, sempre existiu. O que acontece é que as redes sociais dão palco para as pessoas que pregam isso e alcançam de uma maneira inédita milhões e milhões de pessoas, inclusive crianças. Porque antes a criança, de certa maneira, o pai conseguia proteger mais, né? Porque
o acesso, não estou dizendo que nunca teve acesso proibido de revista que não era para ler, que criança lê, enfim, mas era mais difícil, né? O controle na escola, o controle em casa. Agora, ó, o mundo está aqui. O mundo está aqui, a criança está com isso e aí é essa questão, né, da rede social. E aí esse conteúdo chega a quem não está formado ainda, né, Otávio? Não sei, Júlia. Eu não concordo com isso. Porque você acaba justificando. Como assim? Se um menino de 11 anos... A gente está falando de... Não estou falando desses, eu estou falando que chega, sim, bem. Conteúdo criminoso em quem não está formado. Não, tudo bem. Eu estou falando do caso específico. Não, o caso específico é homem, não estou falando de criança. É 18 anos bandido. E esse mas menor... no momento algum, eu estou falando do problema da rede social é que o telefone chega para a criança que tem 11 anos, 10 anos, 12 anos, né? A minha tese é a seguinte, é opinião, né? Um bandido de 18 anos que se junta, e esse menor de 17 anos, apesar é menor pela lei, mas já é adulto. Então, esses bandidos que se juntam para estuprar uma menina e quebrar a costela dela, né? Ou seja, derruba a tese desses advogados de consentimento, que é sempre sacada pela defesa, não é a rede social que fez eles bandidos. Porque outros jovens também têm acesso a esse conteúdo ou desprezam esse conteúdo, não. Atrai porque já tem uma bandidagem dentro deles. Porque senão a gente acaba criminalizando a rede social e até inocentando. Eu não estou dizendo que você está fazendo isso não, tá, Júlia? Não, pelo amor de Deus, mas eu não estou. Estou falando que a criança tem acesso a conteúdo criminoso porque as redes não fazem nada. Isso. Criança, 11, 10, 12 anos. A gente está fazendo comentários diferentes. Você está comentando, em tese, rede social para crianças. E eu estou comentando esse caso de 18 anos. A gente está fazendo comentários sobre óticas diferentes. Nesse caso, a rede social não é a culpada. Ela potencializa o que esse bandido já é. Tira ele do armário. E essa trend que a gente... Eu detesto o negócio de trend. Esse vídeo fio, que a gente... Acho que é o fio. Oi? Acho que é fio, trend. não é? O que é trend? Tem que perguntar para os jovens. A trend não é sinônimo de fio, gente? É vídeo. Então, o thread é o... Otávio. Thread é o fio. Desculpa, thread é o fio. É verdade, gente. Me enrolei aqui. Esse vídeo... Isso é viral, é um vídeo que viralizou. Barbárie em forma de piadinha, que é a forma de você introduzir a barbárie. Hoje em dia é memificar a barbárie, né? Faz uma piadinha, finge que gente, é uma brincadeira. Isso está dizendo o seguinte, qualquer não de uma mulher... é para você reagir com violência. Então, não é só sobre casamento, é sobre sexo também. Ela disse não? Exato. É isso, entendeu? É apologia ao estupro, apologia a tudo. Não, eu acho que a gente está falando de coisas diferentes, a gente estava analisando óticas diferentes, né? Olhando lados distintos. Eu concordo com você quando você fala sobre os adultos, sim, mas o que eu estou querendo dizer é que as pessoas se formam consumindo... Sim, a cultura do seu momento, né? Ou cultura que já foi produzida. Por exemplo, como que você forma um jovem? Também pela educação em casa e pelo que ele lê, né? Pelo que ele consome. A gente não pode ignorar que isso é um fato, é um elemento relevante na formação intelectual e ética de uma pessoa. A cultura que ela consome, senão não existiria livro, para que essa pessoa vai ler? E o que eu estou dizendo é que as redes sociais são criminosas, sim, porque elas deixam esse conteúdo criminoso acessível à criança. Então, as crianças se formam também, muitas vezes porque os pais não conseguem controlar, por causa dessa cultura que está sendo promovida nas redes sociais e que as redes estão lavando as mãos. Assina embaixo. Tá bom. Eu consegui. Eu assino embaixo da sua análise também, Otávio. Então, vamos junto.